Olá, 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 professor Irineu Ruiz, mais uma vez com você aqui na Nova Concurso, iniciando hoje nossa live focado no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, falando da hashtag melhor disciplina da sua prova. Melhor disciplina, professor? Sim, direito constitucional aí é a disciplina mais legal para a sua prova. E a nossa live, ela faz parte aqui de uma missão que a Nova Concurso assumiu aí, que é a missão rumo à Cadepol. Vai fazer você subir as rampas da Cadepol na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Time aqui da Nova Concurso que está participando desse conteúdo para você, focado na sua aprovação, tá bom? Então, como de costume, deixa já seu like aqui pro nosso conteúdo. Pô, professor, vou começar a assistir agora, não sei nem se eu vou gostar. Não, deixa like, se você não gostar, no final você tira, tá bom? Compartilhe esse conteúdo com alguém, com algum amigo nas redes sociais, se isso fizer sentido para você. Depois também, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ativa aí o sininho para receber as notificações. O professor está transmitindo esse conteúdo para você diretamente aqui da cidade de Mogi das Cruzes, região do Alto Tietê, onde o professor tem aqui o estúdio, onde eu estou passando esse conteúdo para ti, tá bom? Então vamos lá, sem demoras, sem delongas, vamos direto aí ao nosso conteúdo. Vamos lá. O objetivo da nossa live de hoje é falar sobre os pontos importantes da sua aula, da sua prova, tá bom? Por óbvio, não é uma live de aproximadamente 1 hora, que o professor vai esgotar todo o assunto, mas eu vou trazer para você aí alguns pontos principais. E a Nova, ela vai produzir outros materiais, vai produzir outros eventos para você, e o professor vai trazendo outros conteúdos aí, emendando aquilo que nós já falamos, tá bom? Então, são recortes do nosso conteúdo aí, dos pontos mais importantes. Primeiro ponto é, quando você vai fazer prova de concurso para a banca VUNESP, que é a banca que vai fazer a prova do concurso da Polícia Civil, é importante que você domine os remédios constitucionais, que você domine o mínimo de conteúdo de remédios, tá bom? Por quê? Porque é uma característica da banca VUNESP. A banca VUNESP gosta de cobrar remédios. E aqui nós trouxemos aqui para você um resumo sobre os remédios constitucionais, tá bom? Eles são divididos em 2 grupos pela doutrina: os remédios constitucionais na via administrativa, os remédios constitucionais na via judicial. Então, na via administrativa, você vai pedir na própria administração pública. Na via judicial, você vai precisar ajuizar uma ação em face para a defesa daquele objeto do remédio, tá bom? Agora vamos lá. Quando nós falamos na via administrativa, nós temos 2 remédios: direito de petição e direito de certidão. Lembrando a você que os 2 remédios, petição e certidão, eles são gratuitos, podem ser feitos por qualquer pessoa, independente se é pessoa física, pessoa jurídica. O direito de petição é para você garantir aí o peticionamento, você pedir algo à administração para defesa de direitos, abusos praticados pela administração, e o direito de certidão é para que a administração certifique algo, lhe dê uma certidão. Por exemplo, uma das certidões mais famosas aqui dentro do direito constitucional é a certidão de objeto EPE. É uma certidão onde a administração dispõe uma circunstância declaratória sobre uma existência de algo dentro do nosso ordenamento. Agora, vamos lá. Existe um terceiro remédio que está sendo discutida a doutrina. Alguns doutrinadores falam que é remédio, outros doutrinadores falam que não, existem posições divididas aí. A VUNESP oficialmente não se manifestou ainda, então nós não temos nenhuma questão falando que isso é um remédio constitucional. Eu, Irineu, pessoalmente, acredito que seja um remédio constitucional, e aí o motivo nós trazemos lá no nosso conteúdo, na plataforma da Nova, tá bom? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o direito de informação. O direito de informação pautado lá na LAI, na Lei de Acesso à Informação. Então, se a banca trazer para você, olha, é possível que o remédio ao direito de acesso à informação, os sistemas trazidos lá pelo Serviço de Informação ao Cidadão SIC, os recursos da via administrativa do SIC, o procedimento de acesso à informação trazidos pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, é considerado remédio constitucional? Me parece que sim, tá bom? Mas isso não está pacífico ainda e a VUNESP não se posicionou oficialmente. Então, esses são os nossos 2 ou 3 remédios constitucionais administrativos. Mas o nosso foco de hoje são os remédios judiciais. Quais são? Habeas corpus,
habeas data, mandato de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Então nós estamos falando de 3 remédios constitucionais aqui para você, tá bom? Primeiro ponto que você tem que lembrar, a VUNESP gosta de cobrar de você qual é gratuito, qual que é pago. Isso aqui você precisa saber, tá bom? Vamos lá. Quais são gratuitos? Quando começa com H. Habeas corpus, habeas datas, gratuito ele será. Habeas corpus, habeas datas, gratuito será. Você não vai pagar absolutamente nada. Nem R$1, tá bom? Não vai pagar nada. São 2 remédios. O habeas corpus, liberdade de locomoção, e o habeas datas, acesso à informação pessoal. Você não arca com nenhum custo. Agora, começou com M, vai ter que pagar. Começou com M, não é gratuito não, tu vai ter que pagar. Mandado de segurança e mandado de junção, tu vai ter que pagar os valores das taxas judiciárias, vai ter que recolher as taxas e todos os outros valores que fazem parte dessa estrutura, tá bom? Vamos lá. Agora, se começou com A, gratuito será, a não ser que você tiver de má fé. Então, começou com A, gratuito será, salvo se você tiver de má fé. Começou com A, é ação popular, tá bom? Então, ação popular, gratuito será, você não vai pagar absolutamente nada, a não ser que o autor esteja agindo de má fé. Agora, de uma forma muito sucinta, o professor vai trazer aqui focos para você, qual que é o objetivo de cada um desses remédios, tá bom? Por quê? Numa pergunta um pouquinho mais elaborada, a VUNESP ela vai trazer para você o enunciado, tá bom? Ela vai trazer para você um enunciado, que pode ser, primeira forma, um case, trazer um caso concreto, um case. Olha, aconteceu isso, o Irineu, blá, 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 blá. E vai pedir para você dizer qual é o remédio constitucional, ou ela vai fazer, na segunda modalidade, ela vai trazer para você uma pergunta objetiva. Ela vai falar, olha, eu quero garantir essa circunstância. Qual remédio eu impetro? Qual remédio eu vou utilizar? Então são as 2 formas que a VUNESP pode cobrar esse conteúdo de você, tá bom? Vamos lá. Primeiro deles aqui, ó, artigo 5º, inciso 68, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, tá bom? Ressaltando para você aqui, ó, que o habeas corpus, ele é o remédio constitucional por excelência que garante a liberdade de locomoção. Então, todas as vezes que o indivíduo tiver a sua liberdade de locomoção sendo cerceada ou por uma violência ou por uma coação, automaticamente poderá ser manejado o remédio constitucional habeas corpus, tá bom? Agora vamos lá. Ponto importante aqui, jurisprudência do Tribunal Superiores, as circunstâncias de redução da nossa liberdade de locomoção durante o período da pandemia. Então você perceba, nós tínhamos aí diversas circunstâncias que limitavam o nosso ir e vir, e isso trouxe para nós aí diversos prejuízos, mas não era passível a impetração de habeas corpus, tá bom? Uma vez que o STF entendeu que não havia violência, não havia coação à liberdade de locomoção, mas era algo que decorria da figura da indisponibilidade de interesse público, mas principalmente da supremacia do interesse público, que são os 2 princípios importantes aí do direito administrativo, tá? Professora, não concordo. Beleza, tranquilo, respeito a sua opinião, tá bom? Mas perceba, nossa aula é focado em prova de concurso. Prova de concurso, e com todo respeito, ele não quer saber a sua opinião nem a minha. Ela quer saber exatamente aquilo que os tribunais superiores estão falando em seus julgados. Então, não briga com a prova. Aceita a sua prova, fala amém, vida que segue, depois você briga com ela. Depois você passou na Polícia Civil, você discute com ela caso você discorde dessa posição, tá bom? Por quê? Porque a banca ela vai colocar o posicionamento dela e fala assim, é isso, eu tenho fundamentação legal, tenho fundamentação jurídica, não vou discutir, não aceito, tá bom? Então bastante cuidado isso com a nossa opinião na prova. A nossa opinião, a minha e a sua, é irrelevante para a banca. É importante que você entenda a posição dela, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Seguindo aí, outro remédio. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Então, o que você tem que lembrar aqui, quais são os pontos importantes? Mandado de segurança, ele protege um direito líquido e certo, sendo que ele não é amparado, quando só vai manejar o mandado de segurança quando não for caso de habeas corpus, nem for caso de habeas data, tá bom? Então você precisa enxergar aqui que o nosso remédio constitucional, ele vai garantir um direito líquido e certo. Professor, o que é um direito líquido e certo?
É um direito que é uma circunstância onde não gera dúvida de que você possui aquele direito e a administração se recusa a entregar esse direito a você. Por isso, o mandado de segurança ele é um remédio constitucional do qual você maneja trazendo uma prova pré-constituída. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui de uma forma ilusória, tá bom? Isso aqui não aconteceu até hoje. Vamos imaginar que você foi aprovado no concurso da Polícia Civil e a VUNESP faz a lista dos aprovados, tudo bonitinho, conclui a lista dos aprovados e a Polícia Civil, porventura, não lhe dá a posse. O período de validade do concurso são 2 anos, prorroga por mais 2, nós vamos ter 4 anos. Até hoje, até o final de validade, a Polícia Civil de São Paulo chamou todos aqueles que foram aprovados e até além dos aprovados, tá bom? Sempre teve essa postura. Mas vamos imaginar que a VUNESP, a Polícia Civil não chame você que foi aprovado. Professor, o que eu vou fazer? Passou o período de validade, não lhe foi concedida a posse, você vai fazer mandado de segurança. Você tem direito líquido de certa posse, é um direito seu, direito público subjetivo, diga de passagem, onde é indubitável, é indiscutível que você tem esse direito, a VUNESP tem que lhe conceder esse benesse, tá bom? Vamos lá? Outro ponto que a VUNESP veio explorando nos últimos anos é o mandado de segurança coletivo, o MS coletivo. Aqui, ó, olha que massa. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 2 circunstâncias, a linha A e a linha B. Partido político com representação no Congresso Nacional. Então aqui é importante que o partido político tenha pelo menos um representante no Congresso. Ou ele vai ter um representante no Senado, um senador, ou ele vai ter um representante na Câmara dos Deputados, um deputado federal. Um ou outro. Se tiver nos 2, beleza, mas cuidado. Se o partido não tiver representante, não cabe, por óbvio, o mandado de segurança, tá bom? Na segunda circunstância aqui, ó, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então vamos lá, ó. Organização sindical, não importa o tempo que ela abriu, ela tem direito a impetrar o mandado de segurança coletivo. Entidade de classe, não importa o tempo que ela foi criada, ela tem direito a impetrar mandado de segurança coletivo. Agora, as associações, ela deve estar em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, o período mínimo é 1 ano, período mínimo. Então, eu vou até escrever aqui, ó, o período mínimo é 1 ano. Agora, perceba que a nossa Constituição não fala o máximo. Ela não diz para nós qual que é o prazo máximo. E a VUNESP, ela explorou isso aqui. Ela falou, ela está funcionando há 2 anos. Pode manejar? Pode manejar o nosso mandado de segurança coletivo? Pode. O período mínimo, não fala o máximo. Se tiver 1 ano e 1 mês, 1 ano e 1 dia, já pode. Tiver 1 ano, 10 anos, 50 anos, não tem problema. Tem que ter pelo menos 1 ano de funcionamento. E essa figura é só para a questão das associações legalmente constituídas, tá bom? Vamos lá, mandado de injunção. Tivemos diversas decisões importantes aqui nos últimos anos sobre mandado de injunção. Eu vou trazer para você, ó, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, o que nós estamos falando aqui, ó? Falta de norma regulamentadora. Essa é a essência. Então, para você manejar a figura que nós chamamos de mandado de injunção, é necessário que haja aquilo que nós chamamos de mora legislativa. Ou seja, o Congresso ele não editou a norma que é necessária para o exercício de direitos e algumas liberdades previstas na Constituição. Diante da mora legislativa, nós vamos ter que manejar o mandado de injunção. E aqui eu vou trazer para você os mandados de injunções mais famosos. Primeiro, mandado de injunção de greve no serviço público. Diante da ausência do direito de greve, da legislação que regula a greve no serviço público, eu uso a regulamentação de greve da iniciativa privada. Segundo mandado de injunção importante aqui, ó. Na circunstância onde nós estamos falando de discriminações homofóbicas e transfobia, o indivíduo que comete discriminação homofóbica ou transfobia, ele vai responder por racismo. E isso decorre de um mandado de injunção. Terceira decisão aqui também importante. Agentes públicos não têm direito à greve se fizer parte da segurança pública. Então, para você, cai o artigo 144 da Constituição. Lembre-se disso. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal,
Polícia Civil dos Estados, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Penal e agora GCM, porque a decisão do Tribunal do STF foi antes do seu edital, tá bom? Então o GCM também passa a não ter direito à greve, porque são considerados membros da segurança pública, tá bom? Vamos lá, próximo remédio aqui para você, o habeas data. Conceder-se habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados, entidade governamental ou de caráter público. Numa segunda situação, para retificação de dados que não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Qual é o ponto essencial do habeas datas? Acesso à informação relativa à pessoa do impetrante. Se a informação é relativa à pessoa do impetrante, eu estou falando das informações pessoais. Nesse caso, habeas data, ele é o remédio que garante acesso à informação pessoal. Sua prova cai lei de acesso, então bastante cuidado aqui, ó. Se eu tiver, ó, que bacana, se eu tiver pedindo informação pública, qual remédio eu manejo? Mandado de segurança. Se eu tiver pedindo informação pessoal, qual remédio eu manejo? Habeas datas. Se eu tiver pedindo informação sigilosa, qual remédio eu manejo? Nenhum, porque não cabe aí nenhum remédio constitucional em face da informação sigilosa, tá bom? Porque ela vai garantir aí a proteção da sociedade e do Estado, tá bom? Vamos lá, avançando aqui a ação popular. Só por o laser aqui. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento das custas judiciais e dos ônus de sucumbência. Então vamos lá, quando nós falamos aqui da ação popular, você tem que lembrar que a essência é isso aqui, ó, anular ato lesivo, tá bom? A ação popular, ela só pode ser impetrada por pessoa física que seja cidadão, tá bom? Então só pessoas físicas podem impetrar. Pessoa jurídica não pode, então você tem que comprovar a quitação eleitoral, senão você não consegue fazer a ação popular. Lembrando, como ele disse no comecinho da nossa live de hoje, que a ação popular, a regra é que ela é gratuita. Você não tem ali nenhum pagamento de custas, isenção de custas e ônus de sucumbência. Mas se você tiver agindo de má-fé e tiver prova de que há má-fé, você vai ser condenado aí às custas do processo e também ao ônus de sucumbência, tá bom? Trouxe uma questão aqui só para você ver, uma questão simples na prova da VUNESP, só para você ver isso aqui, ó. Vamos lá, olha que massa aqui, ó. Sempre que a falta de norma regulamentadora, pô, já para. Falta de norma regulamentadora é mandado de junção, tá bom? Falta de norma... Professor, tá de sacanagem? Não, perceba, esse tipo de pergunta, se cai na sua prova, é uma pergunta fácil. E às vezes cai para você na VUNESP. Então essa pergunta você vai responder em 3 segundos, tá bom? Você olhou, opa, já vai direto. E por incrível que pareça, a resposta certa é o mandado de injunção, tá bom? Vamos lá, avançando aí dentro do nosso conteúdo, nós vamos entrar aqui no assunto onde o professor vai ligar o direito constitucional e a questão de crimes, tá bom? Então é um conteúdo bem legal aqui, olhando para a Constituição e os crimes. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Vamos lá, ponto aqui, dá uma parada. O ano de 2022, ou seja, o ano passado, nós tivemos aí a comemoração de 200 anos do Tribunal do Júri no Brasil, tá bom? Inclusive, aí tivemos discussões no STF falando aí que tinha que se acabar com o Tribunal do Júri, então aí tem diversas circunstâncias, por óbvio, não dá para você acabar com o Tribunal do Júri na atual Constituição, tá bom? Porque o artigo 5º, ele é considerado cláusula pétrea, e esse dispositivo do qual está inserido a instituição do júri, ele também é cláusula pétrea, então automaticamente aí ele não pode ser utilizado dentro do nosso ordenamento jurídico, não pode ser excluído, não pode ser extinto, acabado. Entretanto, o que eu chamo sua atenção é qual é a competência do Tribunal do Júri.
para que serve o tribunal do júri? A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, perceba, o tribunal do júri julga crimes dolosos contra a vida. Então, bastante cuidado aqui para você que está prestando concurso. Crime doloso, não é crime culposo, tá bom? Opa, o professor fez tudo torto aqui, não é o crime culposo contra a vida. Na sua prova, nós temos 2 crimes culposos contra a vida. Homicídio culposo, 121, parágrafo 3º, e nós temos o homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é o 301 ou 302, salvo 301, 302 do Código de Trânsito Brasileiro, onde traz para nós essa previsão. Então, um ou outro, você vai ter aí essa figura. Não pode, crime culposo não pode. Então, quais são os crimes dolosos contra a vida? Vamos lá. Homicídio doloso, nós temos induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e à automutilação, 122 do Código Penal, infanticídio, 123, e a questão do aborto, que vai do 124 ao 128, tá bom? Só esses crimes. Mais uma dica para você aqui, ó, de prova, ó, como funcionar é importante. Para você não pode esquecer que o crime de latrocínio é um crime contra o patrimônio. Contra o patrimônio não é doloso contra a vida. Então, crime de latrocínio, em que pese ele ter o resultado morte, ele não faz parte, percebe? Ele não faz parte desse conteúdo. Então, crime de latrocínio, ele não vai ser processado e julgado perante o tribunal do júri. Em que pese ter a morte, ele não é um crime contra a vida, mas sim um crime contra o patrimônio, tá bom? Vamos lá, avançando aqui mais um pouquinho aqui no nosso conteúdo. Artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ponto bastante importante, então nós temos a lei, esta lei aqui em sentido estrito, tá bom? Ou seja, é lei proveniente do próprio Poder Legislativo, e vou além, não pode o Estado, por meio da Assembleia Legislativa, e o município, por meio da Câmara Municipal, falar sobre lei de natureza penal. É só, então, somente só o Congresso. Então o Congresso tem que editar uma lei que vai trazer para nós 2 elementos. Então essa lei, ela vai primeiro fixar o crime, e depois essa lei ela vai fixar a pena. O crime é a conduta humana incriminadora. O crime é o delito imputado dentro da nossa norma. Então é bem simples. A partir do momento onde surgiu a lei, para frente, o fato é típico. Antes da lei, o fato é atípico, tá bom? Professor, como assim? Vamos lá, vamos montar aqui, ó, uma linha do tempo. Vamos imaginar que aqui é o momento onde eu crio o crime, tá bom? Esse é o momento onde foi criado o delito. Agora perceba, antes da lei, então perceba esse marco divisório, é a lei que cria o crime, o fato é atípico. Após a lei, o fato passa a ser típico. Então aqui nós estamos falando da anterioridade da norma. A lei, ela cria o crime, então tudo aquilo que for ocorrido após a lei é fato típico. Aquilo que acontece antes da lei, o fato é atípico. Por exemplo, nós temos aqui um crime que foi criado há alguns anos, que é o crime de perseguição. Também chamado de crime de stalking, tá bom? O crime de perseguição, ele não era previsto no nosso Código de Processo, no nosso Código Penal. Ele é uma novatio legem incriminadora. Ele é uma lei que foi alterada, que foi criada para incriminar uma conduta. Como novatio legis, ou seja, uma lei nova para incriminar, ela não possui efeito retroativo. Bastante cuidado aqui, tá bom? Bastante cuidado. Então, só vai existir a conduta típica dali para frente. Automaticamente, quando você traz para nós a quantidade de pena nesse delito, você está trazendo para nós aqui o chamado preceito secundário. O que é o preceito secundário? O preceito secundário é a quantidade de sanção, a quantidade de pena que o nosso legislador estabelece para aquele delito específico, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos ter aí também o preceito secundário nos criado, tá bom? Vamos lá, avançando aí no nosso conteúdo, vamos lá. Aqui a prática de racismo constitui-se crime inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão nos termos da lei. Então, vamos lá, dá uma olhadinha. O racismo, ele é... Opa, peraí, só colocar o azul aqui, o azul não, perdão, o vermelho, senão você não vai enxergar aqui o destaque. Vamos lá. O crime de racismo, ele é inafiançável, ele é imprescritível. O crime inafiançável é o crime que não comporta fiança. Todo crime inafiançável ele não tem direito à fiança, mas muito cuidado. O crime inafiançável não pode ser confundido com liberdade provisória.
O fato do crime ser inafiançável só proíbe o réu ter direito à fiança. Então, quando eu falo para você em liberdade provisória, nós temos dois tipos de liberdade provisória: com o pagamento da fiança e sem o pagamento da fiança. Então, quando eu trago para você um crime inafiançável, eu só proíbo a fiança, mas não existe nenhum prejuízo, não existe nenhum problema para que esse crime tenha direito à liberdade provisória sem fiança. Então, todo crime inafiançável, ele pode ter direito à liberdade provisória? Sim, desde que seja sem o pagamento da fiança, tá bom? Vamos avançando. Além disso, o nosso dispositivo constitucional, ele fala que o racismo ainda será um crime imprescritível, ou seja, ele não estará sujeito à prescrição. Ou quer dizer o quê? Se eu praticar o racismo hoje, no dia da nossa live, ou daqui a 10 anos, desde que esteja em vigência da nossa Constituição, eu posso ser processado e, por consequência, condenado por aquele crime de racismo a qualquer momento dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Aqui eu trouxe para você o nosso mandado de junção, que enquadra como racismo, homofobia, transfobia, tá bom? Então, eu já falei dele, eu não vou aprofundar novamente por conta do conteúdo do tempo que nós temos na nossa live. Vamos lá? Vamos lá. A lei considerará inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então, nós temos aqui, ó, é o 3T mais hediondos, tá bom? O que é 3T mais hediondos? Tráfico, terrorismo e tortura, e os crimes hediondos. Esses quatro figuras, tráfico, terrorismo, tortura e hediondos, eles não têm direito. Eles são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça ou anistia. Então, inafiançável, você já sabe, ele não tem direito à fiança, mas terá direito à liberdade provisória, desde que seja sem fiança. Agora, insuscetível de graça ou anistia, ele não terá direito à graça, não terá direito à anistia. A graça e a anistia são duas formas de extinção da punibilidade. A anistia concedida pelo Congresso, a graça concedida pelo presidente da República. Então, não terá direito a esses dois benefícios. E por último, aqui nessa pequena estrutura que nós estamos montando aqui, nós temos falando dos crimes. Constitui-se crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nesse caso, o que nós temos que lembrar? Nós estamos falando de ação de grupos armados que se voltam contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático, tá bom? Então eles estão se voltando sobre esses dois elementos. Nesse caso, o que nós temos que lembrar? O professor está brigando com a mesa, você já percebeu, né? Errou 3 vezes o sinal, professor. Ele é inafiançável e imprescritível. Ou seja, se ele é inafiançável, não tem direito à liberdade provisória, não tem direito à fiança, mas terá direito à liberdade provisória desde que seja sem fiança, tá bom? E ele é imprescritível, não está sujeito ao prazo de prescrição. Para te ajudar a responder isso aqui, o professor tem a tabelinha, tá bom? Perceba: racismo, tráfico, terrorismo e tortura hediondos, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Você percebe que todos eles são inafiançáveis? Todos os 3 são inafiançáveis, mas o que vai distinguir um de outro não é o fato dele ser inafiançável, mas sim o fato de o nosso não aqui ele aplica, tá bom? Vamos lá, o que eu preciso que você memorize aqui? Vamos lá. Racismo, opa, peguei o errado. Racismo e ação de grupos armados, eles são imprescritíveis, tá bom? Então, racismo e grupos armados são imprescritíveis. 3T hediondo, ele é insuscetível de graça e anistia. Então, logo, você tem que lembrar que não se aplica aos outros. Qual que é a grande questão disso aqui na sua prova? A VUNESP vai fazer confusão entre um e outro. Então, não esqueça, 3T e hediondos, eles são considerados aí insuscetíveis de graça e anistia. O racismo e a ação de grupos armados, ele é considerado aí imprescritível. E todos os 3 são inafiançáveis, tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Mais uma questão aqui que passa a ser bastante importante para nós. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado,
em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes, drogas afins, na forma da lei. Então, o que nós estamos falando aqui? Ó, nenhum brasileiro será extraditado. Na verdade, nós devemos entender assim, ó, nenhum brasileiro nato será extraditado. Nenhum brasileiro nato sofrerá com a extradição, tá bom? Salvo o naturalizado, ou seja, o naturalizado ele pode ser extraditado. E a nossa Constituição permite duas hipóteses para você extraditar ou naturalizar. Vamos lá, vou apagar esse conteúdo aqui para você. Quais são as duas circunstâncias onde o naturalizado pode ser extraditado? Primeira circunstância, crime comum, tá bom? Desde que esse crime comum tenha sido feito antes da naturalização. Então vamos lá. Crime comum feito antes da naturalização. O que é crime comum? Crime que qualquer um de nós pode cometer. Qualquer pessoa pode cometer. Então, se eu cometer um crime comum antes da naturalização, eu posso ser extraditado. Agora, se eu cometer um crime comum depois da naturalização, então eu já sou naturalizado e cometi um crime comum, vamos imaginar, o Irineu é espanhol, me naturalizei brasileiro, tá bom? Passei brasileiro naturalizado. Naturalizei brasileiro, cometi crime de homicídio, crime comum. Nesse caso, se o crime comum for praticado após a nacionalidade, após a naturalização, eu não serei extraditado, mas se for antes, eu posso, tá bom? Vamos lá. Agora, a segunda circunstância, o naturalizado, ele também pode ser extraditado quando tiver comprovado envolvimento com tráfico de drogas. Lembrando que tráfico de drogas pode ser a qualquer momento. Se o naturalizado cometer tráfico de drogas antes ou depois da naturalização, ele poderá ser extraditado a qualquer momento. Poder ser extraditado não quer dizer que ele vai, mas existe essa possibilidade, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Agora, a questão aqui também que é legal, não será concedida extradição ao estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, se eu tenho um estrangeiro que está no Brasil e um país X, Y, Z pede a sua extradição, o Brasil vai perguntar qual crime ele cometeu. Se a resposta for crime político ou crime de opinião, não será extraditado. Se for outros crimes diversos do político extradição, o Brasil certamente o extraditará, tá bom? Um caso famoso aqui para lembrar em prova é o caso do Cesare Battisti, tá bom? Um caso importante aí para o nosso ordenamento jurídico. Vamos lá. Você que está acompanhando a nossa live aqui, conteúdo focado para você na Polícia Civil do Estado de São Paulo, você percebeu que o professor foi cruzando aí o penal com o direito constitucional, trazendo conteúdos muito massa para você. Manda mensagem para nós aí. Tá curtindo o conteúdo? Deixa aí seu like aí para ajudar o professor, para ajudar a nova divulgação. Se esse conteúdo fez sentido para você, divulga para o amigo, divulga para alguém, para que essa pessoa passe aí a ter acesso aos nossos conteúdos gratuitos também, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e se também ative o sininho para receber as novidades. Não esqueça também, já que você está aí mexendo nas redes sociais, está assistindo nossa live, vai lá no Instagram e adiciona a Nova Concursos, tá bom? É bem simples, ó, @NovaConcursos. E adiciona o professor também. Vai lá, a professora Irineu é Irineu Ruiz, tá bom? Irineu Ruiz, R-U-I-Z. Você passa a ter acesso também ao conteúdo do professor aí no meu canal do Instagram. Vamos lá, falando sobre nacionalidade. Nacionalidade é um dos pontos bastante importantes para você dentro do nosso conteúdo do edital, tá bom? Nacionalidade sempre é uma pergunta bola cheia para você. Na última leva de prova que foi feita da Polícia Civil, uma questão de nacionalidade caiu para os cargos, então não sei se vai cair para escrivão, para investigador, para perito, para delta, mas vai cair uma questão de nacionalidade com certeza, então sugiro aí que você memorize esse conteúdo, tá bom? Quando eu falando de brasileiros, nós temos que dividir brasileiros natos, os naturalizados e os estrangeiros, tá bom? Quem é o estrangeiro? O estrangeiro, por mais retórico que seja, e essa hora que o professor está fazendo uma reflexão super profunda, o estrangeiro é aquele que não é nacional. Oh, professor, profundo demais, não é isso? Então, estrangeiro é todo mundo que não é nato nem naturalizado, tá bom? Lembrando aqui que o estrangeiro, ele passa a não ser, ele passa a não ter aí direitos políticos, tá bom? Ele não vota, não pode ser votado por um impedimento da própria Constituição. Mas o que nos interessa agora são brasileiros natos e naturalizados. Sacada da banca. Ela vai confundir quem é nato com quem é naturalizado. Ela vai brincar com você trocando as bolas. Esse é o objetivo da Banca Vunesp, é fazer com que você fique louco, tá bom? Ela vai trocar nato com naturalizado. Então vamos lá, vamos ver primeiro quem são os brasileiros natos. Acompanha comigo aí, o professor vai te ajudar a esclarecer.
São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil. Ponto. Para aqui. Nascidos na República Federativa do Brasil. Todo mundo que nasce no território nacional, todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro. Quando você nasce no Brasil, você nasce dentro do território nacional, você é considerado brasileiro, porque o Brasil acaba... Cadeira grudou aqui, desculpa. O professor tem um tapete aqui, tem nada a ver com a live, né? O professor tem um tapete de borracha aqui embaixo para a cadeira deslizar, porque aqui o piso é de porcelanato. Então, tem a cadeira aqui para... Tem os pequenos dentinhos, né, no porcelanato, então o professor pôs um tapete para ficar legal. Só que eu saí de fora do tapete e a cadeira grudou aqui, me perdoa. Vamos lá, tem nada a ver com a live, não, professor? Nem sei porque eu te falei isso, mas não tem problema, desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Voltando aqui, me perdoe, acabei perdendo o raciocínio. Vamos de novo aqui, ó. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Quem nasceu na República Federativa do Brasil, nasceu em qualquer lugar dentro do território nacional, norte, sul, leste, oeste, é considerado brasileiro nato, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Nesse momento, o Brasil adota um critério que nós chamamos de ius solium, tá bom? Ou direito do solo. Você nasceu no solo brasileiro, você é brasileiro. E aqui é um detalhe importante, tá bom? Mesmo que os pais estejam irregulares no Brasil, essa pessoa, essa criança que nasceu dentro do Brasil, mesmo que os pais estejam completamente errados dentro do Brasil, eles serão considerados brasileiros natos, tá bom? Vamos lá, avançando aqui no nosso conteúdo. Ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então aqui é bastante importante, ó, desde que estes, ou seja, os pais, não estejam a serviço do seu país. Então o que você vai fazer? Você vai perguntar para os pais do estrangeiro e vai perguntar assim, ó, você está ou não a serviço do seu país. Perceba aqui a pegadinha, ó, a serviço do seu país. Do seu país. Toma cuidado, eu tenho que ser estrangeiro, está a serviço do meu país. Então eu sou alemão, estou a serviço do governo alemão. Eu sou chinês, estou a serviço do governo chinês. Sou americano, estadunidense, estou a serviço do governo dos Estados Unidos. Eu sou argentino, estou a serviço do governo argentino. Tem que ser a serviço do meu país, do qual eu sou nacional, tá bom? Por quê? Porque se você não tiver a serviço do governo do seu país, vamos imaginar, eu sou alemão, estou a serviço do governo chinês, por exemplo, tá bom? Só exemplo aqui, aleatório. Nesse caso, eu sou alemão, estou a serviço da China, eu não estou a serviço do meu país. Então, se meu filho nascer no território nacional, nessa circunstância, o meu filho será considerado brasileiro nato, tá bom? Porque eu estou a serviço de outro país e não do meu próprio. Agora, se eu sou alemão, estou a serviço do governo alemão, meu filho será estrangeiro, será regulado pela lei alemã, tá bom? Então, vamos lá. Se os pais estrangeiros estão a serviço do seu país, ou seja, o seu filho será estrangeiro. Agora, se eles não estejam a serviço do país, eles serão brasileiros natos, tá bom? E aqui a Banca Vunesp faz milhares de perguntas para você. Por exemplo, olha, um casal finlandês estava no Brasil a passeio, a férias, viagem, congresso, qualquer coisa. E por uma antecipação do parto, o carinha de joelho nasceu no Brasil, tá bom? Nesse caso, o filho que é filho de estrangeiro que estão a passeio ou por qualquer coisa que não seja serviço do seu país, nasce no Brasil, ele será considerado brasileiro nato, tá bom? Bacana? Agora, se são pai e mãe finlandês, que estão a serviço da Finlândia no Brasil, e a criança nasce no Brasil por antecipação do parto, essa criança não será brasileira, ela será finlandesa, tá bom? Vamos avançar aqui, segunda circunstância que também vai gerar a nacionalidade brasileira. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então, nasceu no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira. Eu já vou te trazer essa condição, tá bom? Nesse momento, o Brasil, a nossa Constituição adota o critério ius sanguinis, critério do sangue. Então, filho de brasileiro, nascido em qualquer lugar do planeta, preenchido o requisito que eu vou te mostrar, é brasileiro nato. Então, se você sai do Brasil, vai lá para a França, para trabalhar na França, e seu filho nasce lá, preenchido o requisito que eu já vou te mostrar, ele será brasileiro, tá bom? Agora vamos ver as peculiaridades. Vamos lá. Primeiro elemento aqui, ó.
desde que qualquer deles, o pai ou a mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então você percebe que eu tenho pai brasileiro ou mãe brasileira que está a serviço do Brasil? A regra aqui é o oposto do inciso 1, da linha A, perdão. Perceba que se eu tenho pai ou mãe brasileira que estão a serviço do governo brasileiro, que nasce no estrangeiro, eles serão brasileiros natos, tá bom? Agora, e se eu tiver pai e mãe brasileiro que não estão a serviço do Brasil? Como é que vai funcionar? Então, ó, que legal, mesma situação. Pai e mãe brasileiro, pai ou mãe brasileiro que está no estrangeiro, mas não está a serviço do Brasil e a criança nasce no estrangeiro. Ó, que legal, eu estarei na linha C. Olha que massa isso aqui, ó. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, tá bom? É o primeiro elemento, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, desde que atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui é a chamada nacionalidade potestativa. Primeira situação, você faz o registro dessa criança em uma repartição brasileira, embaixada ou consulado brasileiro no estrangeiro. Você está lá na França, nasceu seu filho e você é brasileiro, você leva até o consulado brasileiro, a embaixada brasileira, faz o registro. Os nossos consulados e embaixadas, eles fazem serviços de cartório, tá bom? Serviços notariais, eles vão fazer esse registro, é brasileiro nato. Agora, se essa criança não teve o registro no estrangeiro, não teve o registro, perdão, no órgão, na repartição brasileira, o que vai ter que fazer? Segundo as circunstâncias, vai ter que residir no Brasil, vai ter que vir morar aqui no Brasil, tá bom? E opta, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, ou seja, depois dos 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Então, vai ter que entrar no Brasil, residir no Brasil, atingir a maioridade, vai ter que falar, eu desejo ser brasileiro, tá bom? Beleza? Tranquilo? 3 hipóteses de brasileiros natos para você. Agora vamos ver o naturalizado, tá bom? Quem que é o naturalizado? O naturalizado, a bem da verdade, ele é um estrangeiro que em algum momento da sua vida ele optou por ser brasileiro, tá bom? Ele optou em algum momento. Na parte da família do meu pai era espanhola, e o meu avô, ele era espanhol, e minha avó também. Meu avô, ele se naturalizou, ele virou brasileiro, ele adorava o Brasil. Minha avó não, ela nunca se naturalizou. Então, assim, o estrangeiro, ele não é obrigado a se naturalizar, ele se naturaliza se quiser, tá bom? E o Brasil, desde que ele atenda aí os elementos da lei de imigração, ele pode ficar, ele vai receber, o Brasil vai receber estrangeiro desde que ele esteja em conformidade com a lei de imigração, tá bom? Então, quem que é o naturalizado? É o estrangeiro, que em algum momento, nós vamos ver aqui as hipóteses, escolhe ser brasileiro, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de país de língua estrangeira, língua portuguesa, apenas residente por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, perceba, a grande questão do estrangeiro é a facilidade de comunicação. Com todo respeito, tá bom, às diversas culturas, mas só a título de exemplo, se você pega uma pessoa que fala apenas e tão somente o chinês, tá bom? Ou você pega alguma pessoa que fala apenas e tão somente o japonês, ou pega alguém que fala as diversas línguas árabes, perceba, o russo, ele tem dificuldade de comunicação, então ele não vai conseguir se comunicar com a mesma facilidade, tá bom? Com todo respeito aí às demais culturas, só a título de exemplo. Então ele não terá aí facilidade de comunicação. Então ele não consegue falar tão bem. Agora, se eu pego alguém que é de língua portuguesa, ele nasceu em um país de língua portuguesa. Exemplo aqui, ele nasceu em Angola, nasceu em Moçambique. São 2 países aí que, assim como o Brasil, eram colônia de Portugal. Então, perceba, esses 2 países, Angola e Moçambique, no nosso exemplo, ele fala português. Por óbvio, não é da mesma forma, não é a mesma e perdão aqui, o professor não é um profundo conhecedor dessas expressões da língua portuguesa, mas ele vai conseguir se comunicar no Brasil. A raiz da nossa língua ela é exatamente a mesma. Para diversas palavras, milhares de palavras são semelhantes. Então, essa pessoa ela consegue se comunicar sem nenhum problema. Eu lembro quando teve aquele incidente no Haiti, o professor estava trabalhando ainda na administração pública, esse incidente do Haiti, o Brasil recebeu diversos haitianos, e os haitianos, eles são, boa parte do país fala português, e os haitianos, quando chegaram no Brasil, conseguiam se comunicar sem grandes dificuldades, tá bom? Por conta da facilidade da língua. Então esse daqui é o critério. Então aqui só vale para pessoas que são países de língua portuguesa, tá bom? Então esse aqui é o primeiro requisito.
vai vir de um país que fala a língua portuguesa. Depois, segundo requisito aqui, então o primeiro requisito é a língua, segundo requisito é residir no Brasil. Então ele tem que residir no Brasil. Por quanto tempo? É o terceiro elemento, por 1 ano ininterrupto. Então, 1 ano ininterrupto. Então, ele tem que residir 1 ano ininterrupto. Depois que ele residir 1 ano ininterrupto, ele vai fazer o pedido da naturalização, tá bom? E aqui o nosso quarto elemento, ele tem que ter idoneidade moral. Toma cuidado, não é condenação criminal, é idoneidade moral. Ele tem que ter uma reputação ilibada, tem que ter uma postura moral elevada, tá bom? E agora, esses são os requisitos. Agora vamos lá. Qual que é a grande sacada da prova? Confundir a linha A, que fala de originários de língua portuguesa, com a linha B, que fala dos estrangeiros em geral, tá bom? Vamos lá, avançando aqui, ó, 12, inciso 2, a linha C. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Olha como os requisitos são diferentes. Ó. Primeiro requisito, ele é estrangeiro de qualquer nacionalidade. Qualquer país. Se ele for originário de país de língua portuguesa, é mais vantajoso ele estar na linha A. Se ele for de outro país, nós vamos ter aí a exigência na linha B, qualquer nacionalidade. Agora, segundo requisito aqui, ó, ele tem que residir na República Federativa do Brasil, tá bom? Então ele precisa necessariamente vir residir no Brasil. Por quanto tempo? Ó, há mais de 15 anos, tá bom? Então eu vou grifar aqui, ó, mais de 15 anos ininterruptos, tá bom? Bastante cuidado, porque a sua prova, ela fala 10 anos, ela fala 20, ela fala 30, são 15 anos. 15 anos. Por quê? Porque é um tempo razoável para que a pessoa consiga aí falar a língua portuguesa, se ela for originária de um país que não fale português, e consiga aí, sem fazer curso, sem fazer nada, apenas com a conversa do dia a dia, se familiarizando com a língua, tá bom? 15 anos, não são 10, não são 20, não são 5, são 15, tá bom? Vamos lá. Depois aqui, esse aqui o professor marcou o segundo, esse aqui é o terceiro requisito. O quarto requisito, sem condenação penal. Perceba que eu não exijo a idoneidade moral. 15 anos no Brasil, eu só vou exigir do cara que não tenha condenação criminal. Agora, se ele não tiver condenação, pode se transformar em brasileiro naturalizado, mesmo que o comportamento social dele tenha uma postura inidônea, tá bom? Não vai ter problema, mas ele não pode ter condenação. E por último, nós temos aqui ó, o quinto elemento, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então ele precisa necessariamente falar, eu quero ser brasileiro. Respeitou esses elementos, ele passa a ter direito a ser brasileiro naturalizado, tá bom? Beleza? Agora, um ponto importante na sua prova é você lembrar o artigo 12, parágrafo 3º. Ele fala o seguinte, ó, são privativos de brasileiros natos os cargos de. Então, vamos lá. A regra é que a Constituição ela não permite que a nossa norma infraconstitucional faça distinção entre natos e naturalizados. A lei não poderá fazer distinção, mas a Constituição pode. Então a Constituição, no artigo 12, parágrafo 3º, ela traz para nós os cargos privativos de brasileiros natos. Ou seja, só nato pode ocupar. A contrário sensu, não pode ser ocupado por naturalizados. Os naturalizados não podem ocupar esses cargos. Então, bastante cuidado aqui para você não perder essa questão, tá bom? No total, nós vamos ter 7 circunstâncias que os naturalizados não podem ocupar. Só nato. Cargo de presidente e vice-presidente da República, só brasileiro nato, naturalizado não pode. Presidente da Câmara dos Deputados, só nato. Bastante cuidado, ó, só o presidente da Câmara, tá bom? Ou seja, o deputado federal, ele pode ser naturalizado, não tem problema. Nós temos no Congresso deputados federais que são naturalizados, não tem problema. O naturalizado, ele só não pode se transformar em presidente da Câmara dos Deputados, mas deputado estadual ele pode ser sem nenhum problema, tá bom? Mesmo raciocínio para o senador. O presidente do Senado tem que ser brasileiro nato. O presidente do Senado é quem comanda o Senado. Então, para ser presidente do Senado, tem que ser nato. Mas não existe nenhum problema eu ser brasileiro naturalizado ocupando o cargo de senador, tá bom? Como nós temos também, já tivemos senadores que são naturalizados, tá bom? Não tem nenhum problema. Vamos lá. Depois, nós temos aqui, ó, os ministros do STF.
todos os ministros do STF, os 11 ministros do STF, eles são considerados brasileiros natos, tá bom? Aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que que essas pessoas têm que ser brasileiros natos? E eu falo para você, porque é a linha sucessória da presidência da República, tá bom? Sem aprofundar esse assunto, que não é objeto da sua prova, é só para você saber, o presidente, por algum motivo, saiu, quem assume é o vice. O vice, por algum motivo, saiu, quem assume é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, por algum motivo, saiu, quem assume é o presidente do Senado. O presidente do Senado saiu, quem assume é o ministro do STF. Essa é a nossa respectiva estruturação, tá bom? Além disso, quem mais nós temos aqui? Quais são as outras figuras que nós temos aqui que também são privativos de brasileiros natos? Vamos lá, vamos avançando aqui, ó. Carreira de diplomata. Diplomata precisa necessariamente ser brasileiro nato, tá bom? Diplomata precisa necessariamente ser nato, tá bom? Não pode ser naturalizado. Depois, oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas, o que nós estamos falando aqui? Oficial das Forças Armadas é Marinha, Exército e Aeronáutica. Lembrando aqui que eu estou falando do oficial, não é o praça. Praça pode ser naturalizado, não tem problema. Oficial, tem que ser nato, tá bom? Porque são cargos que podem ocupar aí, os oficiais das Forças Armadas podem ocupar o alto escalão das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e pode trazer uns problemas gravíssimos dentro do território nacional. E ministro de Estado da Defesa. Aqui também eu chamo a sua atenção que é só e tão somente o ministro da Defesa. Não é o ministro da Justiça, não é o ministro da Fazenda, não é qualquer outro ministro, é só e tão somente só o ministro da Defesa, tá bom? Então, esses são os cargos de brasileiros, privativos de brasileiros natos, tá bom? Professor, como é que eu vou fazer para memorizar isso aqui? Ó, o professor dividiu para você. Para memorizar isso aqui, temos um bizu, mp3.com. mp3.com, professor, como assim? Ó, mp3.com, ó. O M são os ministros do STF. Depois, P3, 1P, 2P, 3P, por isso 3P, tá bom? Então, nós temos o 3P. .com, ó, carreira diplomática, é a primeira letra do nossa circunstância, ó, carreira, oficial e ministro da Defesa. Então, mp3.com, ele vai trazer para você os cargos privativos de brasileiros natos. Sugiro você a memorizar esse conteúdo, uma vez que isso aqui, volta e meia, é cobrado na sua banca, tá bom? Tranquilo? Gostou do nosso conteúdo? Tá curtindo aí? Tá achando massa? Então deixa sua like aí, compartilha esse conteúdo com alguém se fizer sentido, tá bom? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho para você receber as notificações. Adiciona também a Nova Concurso nas redes sociais e o professor Irineu Ruiz, Irineu R-U-I-Z, Ruiz, tá bom? Vamos lá, você que ficou aguentando o professor falar até agora nessa live, professor, não aguento mais, você falando aí mais 50 minutos, eu trouxe para você aqui uma condição muito massa, uma condição muito especial para você que está aqui acompanhando o nosso conteúdo, tá bom? Perceba, essa condição aqui que o professor trouxe, ele faz parte do nosso projeto Rumo à Acadepol, tá bom? Esse projeto aqui é um projeto muito massa, onde a Nova Concurso desenvolveu para ti. Qual que é aqui, o que tem aqui no nosso projeto? Opa, professor, só apertar aqui o botão, apertei o botão errado, vamos lá. Rumo à Acadepol. Esse aqui é o time da Nova Concurso, tá bom? Que está auxiliando você no seu processo de aprovação na Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá bom? É a missão Rumo à Acadepol, fazendo você subir a rampa da Acadepol. A rampa mais famosa no estado de São Paulo é a rampa da Acadepol. E você que está aqui comigo até agora, acredito que você deseja subir essa rampa. Então, vamos lá, o que nós preparamos para você? Ó, conteúdo muito massa, ó. Curso completo e atualizado para o cargo de investigador e escrivão de polícia, tá bom? Então, o treinamento PC São Paulo, investigador e escrivão. Vamos lá, você vai ter um ano de acesso e atualizações garantidas. Então, tudo que tiver atualizado, aí nós vamos atualizar você, tá bom? Desde que seja condizente com o seu edital. Você vai ter o curso de teoria, curso completo com a teoria, que são todos os elementos relacionados ao seu concurso, toda a parte teórica, e também você vai ter a resolução de questões, tá bom? Questões é um ponto importante.
Nós vamos ter o conteúdo completo cobrado no seu edital, então isso aqui é bem bacana, então vamos ter o curso completo. Lembrando a você que a prova da Polícia Civil não é só a prova objetiva. É a prova objetiva, é a prova dissertativa e também a prova oral. São os 3 momentos da sua prova, das fases do seu concurso, que pode exigir o conteúdo programático para você, tá bom? Vamos lá. Você pode ver quantas vezes você quiser durante o tempo de acesso. Professor, eu quero assistir Direito Constitucional 50 vezes. Pode. Professor, eu quero assistir 1 milhão de vezes. Pode, se você conseguir, tá bom, assiste quantas vezes você quiser. Não tem limitação. Vamos lá, você pode baixar os áudios da aula, aqui é uma opção muito legal, porque quando você baixa os áudios da aula, tu pode fazer um podcast, você pode ir ouvindo em qualquer lugar, tá bom? Nós vamos ter aqui também, ó, a possibilidade de você baixar todos os slides. Então você percebe, o professor gosta muito de usar slides porque fica visual o nosso conteúdo, então você pode baixar, fazer suas anotações, vai estar tudo disponível para você em PDF, e você vai ter questões comentadas da banca, tá bom? Diversos conteúdos aí para você. Além disso, tu vai ter um plano de estudo do especialista. Esse plano de estudo, na verdade, assim, é o elixir ali, é a cereja do bolo da nossa plataforma. Por quê? Muitos alunos, alguns anos atrás, eles mandavam mensagem para o professor, mandavam mensagem para a Nova: professor, eu estou perdido, professor, eu não sei por onde começar, professor do céu, eu não consigo visualizar, professor, não dá, tá difícil, eu não sei por onde começar. E o professor às vezes falava assim, ó, começa pelo começo, pelo início. Professor, tá de sacanagem comigo? Não, começa pelo início. E qual que é o início? Você montando um bom plano de estudo. Então o plano de estudo especialista, ele já vai trazer para você, ó, que massa, ó, o planejamento completo de seu estudo para todo o curso, garantindo para você revisões programadas. Então, perceba, você vai saber o que você vai estudar na segunda, o que você vai estudar na terça, o que você vai estudar na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Você sabe que você vai revisar. Professor, tem que estudar todo dia? É importante, né? Você está com o edital aberto, a prova já está marcada, tá bom? Então, você vai ter, inclusive, as revisões programadas. E o que é mais legal é que a carga de estudo para você, nós conseguimos montar uma plataforma, um conteúdo muito massa para você conseguir, em poucas horas, garantir a aprovação. Porque às vezes eu vejo assim, professor, eu estudei 15 horas por dia, 12 horas por dia. Não precisa. Nosso conteúdo aqui você consegue aprovação, resultados bons estudando poucas horas por dia, tá bom? Então dá para conciliar aí com trabalho, com emprego, com outra ocupação que você tiver, tá bom? Vamos lá. Mais uma questão aqui que você também vai ter. É a tutoria especializada. A tutoria especializada, ela surgiu aqui por conta de uma questão que muitos alunos falavam assim, professor, vou dar exemplo, professor, você falou esse negócio aí de remédio constitucional, não entendi nada, remédio para mim é de pirona, é paracetamol, que negócio é esse? Não entendi. Então o aluno mandava dúvida ali e nós não tínhamos um canal exclusivo para isso. Então a tutoria especializada, ele vai ser composto por um grupo de especialistas, tá bom? Cada um dos professores tem o seu time, tem a sua própria equipe, onde vai chegar a dúvida. Imaginar, você mandou a dúvida, professor, professor, não entendi remédio constitucional. Por exemplo, vai ter uma equipe que vai filtrar isso, vai encaminhar para cada uma das equipes, então o professor vai receber, o professor e a minha equipe vai receber. Às vezes o professor responde, às vezes a equipe responde, então existe aí uma lógica por trás disso, mas você vai ter a resposta pela equipe de direito constitucional, de direito penal, de processo penal, você vai receber a resposta sobre aquele dispositivo, tá bom? Então isso aqui é uma questão muito legal, porque nós transformamos um curso que é online, por excelência, onde você consegue aproximar o professor do aluno e sanar as dúvidas que possam, porventura, vir existir, tá bom? Mas não é só isso. Você que está me assistindo nesse horário, até agora, aguentando o professor falar, temos bônus exclusivos para você. Vamos lá, quais são os bônus? Ó, primeiro, intensivo semanal de questões inéditas da VUNESP. Intensivo semanal de questões inéditas. Toda semana você poderá resolver questões inéditas, baseadas no perfil da sua banca. Isso é importante. Não adianta você fazer questão aí de outras bancas com outro perfil. Perfil VUNESP focado aí para você, tá bom? Nós vamos ter bateria de questões para todas as disciplinas até o dia da sua prova. Então nós vamos ter todo esse conteúdo completo. Nós vamos ter resolução ao vivo,
toda semana com comentários e explicações dos professores. Então, o professor Irineu vai estar lá respondendo as questões, explicando para você. Isso é bônus para você. Perceba o comprometimento da Nova com sua aprovação. Professor, acabou? Não, tem o segundo bônus. Vamos lá, ó. Como gabaritar a prova discursiva, mesmo começando do zero? E aqui é uma angústia de muitos alunos, é uma dor de muitos alunos. Professor, eu tenho medo da prova dissertativa. Professor, eu não sei o que fazer. Calma, fica tranquilo, nós vamos te ajudar. Aqui, então, como gabaritar as questões discursivas, ou a prova de escrita, tá bom? Nós temos aqui a metodologia, uma técnica de organização e análise de questões anteriores. 3 métodos. Vamos lá, ó. Adquirir a habilidade de estruturar as respostas de forma clara e eficaz para que sua prova discursiva, por meio de conteúdo teórico consistente e analisando as provas anteriores. Qual a técnica que nós vamos usar aqui? Ó? Aprimora a sua habilidade de organização de pensamento e expressa suas ideias de maneira coesa e fluente. Um dos grandes problemas no momento que você vai fazer a prova dissertativa, tanto na polícia ou qualquer outro concurso que você tenha dissertação, é o aluno não ter clareza de como ele vai organizar isso na prova. Então nós te ajudamos a como organizar isso na prova. Irineu, chama isso aqui de esqueleto. Você vai montar o esqueleto, depois você vai sair dissertando, tá bom? É algo que é bem bacana, ajuda muito, muito, muito você aí a potencializar a sua aprovação na prova. E aqui, ó, abordaremos questões discursivas de exames anteriores, possibilitando que você identifique o que é esperado nas respostas. Então, você passa a saber exatamente o que vai cair naquela prova, tá bom? Vamos lá. Simulados no alvo. Então, simulados aqui também é um bônus exclusivo para você, ó. Simulado no alvo, você vai ter 2 simulados que são aplicados no nosso projeto Rumo a Cabepol, do qual você vai ter disponível na plataforma para testar o seu conhecimento. Então, são 2 simulados, ó, são questões, são conteúdos, ainda assim, o simulado. O simulado ele vai ser feito no nível da sua prova para mais, tá bom? Sempre a gente aperta um pouquinho mais aí para você conseguir ter um bom desempenho, para você treinar para uma prova mais pesada e conseguir a sua aprovação. Então esse é o nosso objetivo, são esses os bônus que você vai ter. Agora vamos ver lá o que você vai receber aqui dentro do nosso conteúdo. Vamos lá. Olha que massa aqui que você vai ter aqui no nosso conteúdo. Vamos lá, olha que legal isso aqui, ó. Sua oportunidade você vai garantir curso completo e atualizado de investigador e escrivão, mais o plano especialista. Você vai ter a tutoria especializada, você vai ter o intensivo de questões inéditas para você, você vai ter como gabaritar as questões dissertativas, as discursivas da sua prova, simulado no alvo, olha quanta coisa você vai ter. Lembrando aqui que esses últimos aqui são os nossos bônus, tá bom? Olha que legal. Só para você que está fazendo hoje aqui, olha que legal, só para você, só hoje que está assistindo aqui a nossa live ao vivo, aguentando o professor falar, você vai ter aqui, ó, o valor de R$ 247, ou 12 vezes de R$ 20,58, ó, é menos de R$ 1 por dia, tá bom? Para garantir um curso de excelente qualidade, curso top. Essa oferta, por óbvio, é por tempo limitado, é só hoje para você que está assistindo nosso conteúdo, e garantia total. Professor, como assim garantia total? Se você não gostar do conteúdo, em 7 dias você pode devolver sem nenhum custo, sem nada, tá bom? Sem nenhum real de custo. A Nova não vai te perguntar por que você não quer. Ela simplesmente vai cancelar aí sem nenhuma burocracia para você. Perceba, um curso de excelente qualidade por menos de R$ 1 por dia para transformar sua vida ainda em 2023. Olha que legal. Você transformar sua vida, da sua família, das pessoas próximas a você, exatamente por esse valor, R$ 247. Vamos lá. Então, preciso ser muito sincero com você, ó, o valor atual desse curso era 497, tá bom? Mas você não vai pagar isso. Você que está aqui comigo vai pagar 247 à vista ou 12 de R$ 20,58, tá bom? Ou seja, a Nova te deu aí R$ 250 de desconto, tá bom? E nós temos aí também a garantia dos 7 dias incondicionados, como eu lhe falei. Isso aqui tudo é o que você ganha, ó, o treinamento, como gabaritar discursiva, o plano especialista, a nossa dúvidas aqui, a mentoria, as dúvidas, não é isso? As questões inéditas da VUNESP, simulado no alvo, e o raio-x da banca completo aí para você. Todo esse conteúdo disponível na nossa plataforma. Professor, como é que eu faço para adquirir o curso? Muito fácil, muito simples, ó. Muito fácil, muito simples. O que você vai fazer? Se você estiver assistindo a live comigo, você vai estar com os links no chat. Se você tiver
assistindo essa live, esse conteúdo que já não é live mais, né? Ela é gravado, live é só se for ao vivo, mas se você estiver assistindo isso aqui gravado, vai ter o link aqui embaixo na descrição do vídeo que você pode acessar aí também esse conteúdo, tá bom? Professor, não tô conseguindo. Fique tranquilo, manda mensagem aqui para Nova Concurso, tá bom? Pode mandar aí pelas redes sociais aí o canal do Telegram da Nova Telegram não, me perdoe, o canal do Instagram da Nova Concurso é @NovaConcurso, você consegue acessar esse conteúdo lá, eles vão te ajudar e vai ter a nossa equipe aí que vai estar respondendo e ajudando você na aquisição desse produto, tá bom? Então, o professor vai encerrar aqui nosso conteúdo, acabei passando um pouquinho de uma hora aí, mas valeu, fez sentido aí. Se você curtiu nosso conteúdo, deixa o like, compartilha esse conteúdo com alguém, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para você receber as notificações, se inscreva no canal do Instagram, @NovaConcurso, aproveita e adiciona o professor também, @Irineu Ruiz, R-U-I-Z, tá bom? Irineu Ruiz, para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, e o nosso promoção aqui, só para finalizar, R$ 247 ou 12 vezes de 20,58. Então, agradeço você por ter aguentado o professor aqui, a sua paciência, a sua dedicação ao nosso conteúdo, e eu encontro você num próximo encontro. Forte abraço! Tchau, tchau!